Amado e querido Deus, Pai, aqui está a tua serva, Pai. Senhor, que trará a tua santa palavra nesta tarde. Pai, toma ela em tuas mãos. Pai, sei com ela, Pai amado e querido Deus. Pai, eu sei que a tua serva estudou, eu sei que a tua serva se preparou. Mas eu te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, se o Senhor não tiver com ela, Pai, nada adianta toda a preparação. Pai, por isso eu te peço que quando ela tomar posse desse microfone, o Senhor, Pai amado e querido Deus, comece a ministrar, Pai. Meu Senhor, o que o Senhor quer, Pai, aos nossos corações, aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham, que acompanharão, Pai, através da live, Pai, do Facebook, Pai, que eles sejam tocados pelo Senhor e pela tua santa e preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém, graças a Deus. Santa Igreja, Papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Ainda estou me adaptando aqui a esse altar. O missionário ainda está alta, mas amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez diante da Igreja de Cristo. E somos igreja, né? Não é o templo, não é a casa edificada, mas somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nos reunimos, somos igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enquanto eu estava ali sentada, louvado seja o nome do Senhor, Deus ministrou um louvor, irmã Kátia. E esse louvor que o Senhor ministrou em meu coração, Ele pediu, né, que eu entoasse esse louvor para você. E eu estou muito feliz com você estar aqui. Você não sabe, meu coração está alegre de verdade. E Deus sabe das lutas que você tem passado na sua vida. E assim como um bom pai que te ama muito, Ele pediu para eu entoar esse louvor para você. Não é demagogia, não é? Eu nem sabia que o pastor ia fazer uma live, mas aprove o Senhor estar entoando esse louvor para você e receba de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome desse louvor é Dias de Guerra. E eu sei que Deus te vê como uma guerreira, Deus te vê como uma filha frágil, mas a quem Ele chamou. E se Ele te chamou, minha irmã, tenha certeza, eu estou toda arrepiada aqui. E se Ele te chamou, Ele sabia que você passaria por aflições, por momentâneas tribulações, por dificuldades. Mas eu tenho certeza, minha irmã, que você vai vencer todas elas. Porque o Senhor Jesus, Ele lhe chamou e Ele nos chama, sabe, minha irmã, os melhores. Ele chama os que necessitam o tempo inteiro dele para dizer: Senhor, eu não consigo, Senhor, está difícil, está pesado, está duro. Ele diz: eu estou aqui. E esse louvor é exatamente isso. Dias de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar. Oi, terra. Tá aqui, irmã, na sua mão, oi. Oi, mas não faça assim não. Não jogue não, oi. Não jogue não, vai, sai. Pegue, receba, vai, Cássio. Está em ti, terra, viu? Está em ti o poder sim, viu? Está em ti, porque a sua família está aqui nas minhas mãos, ó terra, ó terra, ó terra, Ramandecas, ó terra, está aqui, ó, na minha mão, não está aqui não, viu? Está aqui, ó, na minha mão, terra, ó, todos aqui um por um, ó, tá aqui na minha mão, ó, tá aqui na minha mão, tá difícil, pai, a caminhada, pai, as portas tá fechando, pai, oh, pai, porque tá pesado, pai, o fardo tá difícil, pai, oh,
portas estão fechando. Olha. Tá tudo aqui, ó. Caralho. Nicas, coribidicória. Tá aqui na minha mão, viu? Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Caramanais. Eicas. Orebedecória. Reis, iramanais. Eicas. Tem descido, eu sei, terra. Tem chorado, eu sei, terra. Ei, Senhor, não me ouve mais. Ouço sim, Senhor, porque eu estou ouvindo tudo, terra. Tenho ouvido sim, as lágrimas sim. Eu tenho ouvido e tenho visto. Rica, soramanai, decora. Sim, arais, de caso. Tem momento que é o momento do meu silêncio. De caso. Mas eu falo contigo, sim. Meus sinais estão aí. Os sinais estão aí. Ricas. Mas não temas, porque estão todos aqui, ó. E a minha mão está assim, ó, guardando ricas. Por que tem medo? Tá, tira! Tá com medo de quê? Ricas! Não deixe na minha mão. Não deixe na minha mão. Ricas. Oh, riminicas. Reis, tira, manas. Risticas. Oh, ramandecas. Tiras. Ramandecobra, mate. Ris. Oh, minha irmã vai dizer assim, ó. Eles são seus, mas são meus. Rais, riminicas. Não tem mais não, porque eu já mandei você avançar. Não recue. Não recue. Não recue. Não recue. Avance. Porque está na minha mão. E a providência quem dá sou eu. A providência quem dá sou eu. E eu te digo, está na minha mão. Um por um tá comigo, viu, terra? Na minha mão, e a minha mão nada escapa, tá na minha mão. Ricas, irmão, Deus vai trazer uma providência financeira para sua vida por esses dias, viu? Em nome de Jesus. Ai, aleluia, Deus. Deus tem seus mistérios para trabalhar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Sem demora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, vai orar pela minha vida, pastor? Aleluia. Já orou? Foi? Nem me lembro. Aleluia. Mas amém. Aleluia. Quero compartilhar com a igreja. Aleluia. A palavra de Deus. O Senhor ministra o meu coração hoje. Fresquinha do céu. Aleluia. A palavra que está no Evangelho segundo escreveu Dr. Marcos. Dr. Marcos não, Evangelista Marcos. Doutor é Lucas. Aleluia. O livro de Marcos, no seu capítulo 6. Aleluia, Deus. Aleluia. Aqui tem seu exemplar da espada aí na mão. Se não, pode ser no smartphone também. Só não pode deixar de estar com a palavra por perto. Marcos, no seu capítulo 6. Aleluia, Deus. Confesso à igreja que quando Deus me deu essa palavra, eu até Senhor, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E não tem muito tempo que Ele veio ministrando o que é que Ele queria para a gente. Amém. Marcos, no seu capítulo 6, aleluia. E no seu verso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, verso 30. É uma passagem bem conhecida.
mas é o que Deus quer ministrar em nosso coração. Todos acharam? A epígrafe do meu texto fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas esse evangelho é um evangelho sinótico. Essa passagem ele está nos 4 evangelhos. Em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9 e em João 6 também. Mas o que mais chamou a minha atenção foi no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 30. Vamos acompanhar a leitura da palavra. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com os que tinham os que tinham feito como os que tinham ensinado. E ele disse-lhes, louvado seja o nome do Senhor, vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram só num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhe, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenando-lhes que fizerem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia. Igreja, essa passagem é bastante conhecida, bastante explanada, e o que eu vou trazer para vocês é algo diferente do que vocês estão, talvez, acostumados. Porque muitos ministrantes falam muito dessa multiplicação desses pães, desses peixes, e o que o Senhor Jesus fez. Mas o que Deus quer falar comigo e com você hoje é a respeito de deserto. Eu não sei em que momento da vida de vocês passaram por algum deserto, ou estão passando por algum deserto, ou provavelmente poderá passar por algum deserto. Mas o que o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o que a palavra do Senhor fala no livro de Marcos, no 6,36, diz o seguinte, no 35, os discípulos dizem o seguinte, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto. E eu fui no livro de Mateus, eu fui no livro de Lucas, eu fui no livro de João, e no Mateus e no de Lucas eu percebi que, assim como no livro de Marcos, eles relatam que os discípulos falam para Jesus que o ambiente que eles estavam era deserto e que não tinha como eles conseguirem alimento naquele lugar para aquela multidão. Mas você observa que eles já sabiam que aquele lugar era deserto, porque o próprio Jesus, quando chamou cada um deles para saírem para um lugar, para descansar, o Senhor Jesus falou, vamos para um lugar deserto, a fim de que? De descansarmos, nos alimentarmos. Por quê? Porque Jesus sabia, se ele fosse para alguma cidade, se ele fosse para algum lugarejo, ele sabia que ali eles não teriam como ficar em paz. Por quê? Porque Jesus
teria que fazer o que ele veio fazer, que era curar, que era naquele momento ali o imediatismo que as pessoas queriam quando se aproximava de Jesus, uma libertação e uma cura. E naquele momento o Senhor Jesus disse: vocês estão vindo de uma grande missão. O Senhor Jesus ali tinha enviado os seus discípulos para fazer a missão de quê? De curar. De quê? De libertar. De quê? De pregar as boas novas. Que boas novas são essas? O reino que Jesus apregoava e os ensinou a isso. A falar do reino. Mas quando eles chamam com novidade para Jesus e ele diz: como eu sei que vocês estão cansados da missão, vamos nos afastar para nos alimentarmos e descansarmos. Mas só que aquele povo que estava atrás de Jesus em prol de algo, aquele povo sabia que Jesus poderia fazer algo que outros não faziam. Muitos, até porque não houve a multiplicação antes, é a primeira vez que Jesus vai fazer. Então não estavam atrás de Jesus pelo alimento, mas sim pela libertação, pelo milagre que Jesus estava fazendo, e já estava a fama dele, já estava grande. Então quando eles se afastam, aquela multidão que os conhece faz a volta para encontrar. Então enquanto Jesus está indo no mar, eles estão fazendo a volta para encontrar Jesus. E quando Jesus sai daquele barco, a palavra é bem clara quando diz que o Senhor Jesus, e observe que sempre em algumas passagens vai falar que Jesus, ele sente compaixão, íntima compaixão. Só que é íntima, não é só compaixão, é íntima compaixão. É um pouco mais do que a gente diz aqui no nosso tempo, dó, pena. É muito mais. É como se você se colocasse no lugar daquela pessoa, sentindo a dor daquela pessoa. E o Senhor Jesus, ele sentiu a íntima compaixão daquele povo e fez o quê? Curou. E fez o quê? Libertou aqueles povos, aquelas pessoas que estavam naquele momento ali necessitados do Senhor Jesus. Mas observe que o tempo vai passando. Jesus está curando, Jesus está pregando, Jesus está fazendo o que ele sempre fazia. Mas o tempo estava passando. E quando os seus discípulos observam que já está chegando a noite, e aquele povo está ali com fome durante tanto tempo, os discípulos dizem: Senhor, aqui é a minha conjectura, viu? Senhor, esse povo está com fome já tem um tempão. Manda todo mundo embora para comer. Depois eles podem até voltar, porque não temos alimento para eles. Tem uma parte num dos evangelhos aqui que o próprio Filipe fala para Jesus: Senhor, eles não têm o que comer. Despede esse povo. E aí o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala: dai vocês o que comer. Dai vocês a ele. Vocês observam que os discípulos estão caminhando com Jesus. Mas os discípulos não perderam, irmã Kátia, a visão carnal, a visão humana. Porque, humanamente falando, o deserto não podia dar o que comer aquela pessoa, aquele povo que estava ali. Humanamente falando, eles teriam que sair, porque dinheiro que eles tivessem na mão não ia alimentar aquelas pessoas. Eles podiam ter muito dinheiro, mas não era suficiente para dar de comer aquele povo, humanamente falando. Então eles achavam que o poder de Jesus era limitado, como muitos de nós achamos. Ainda hoje achamos que o poder de Jesus é limitado. Por que, missionária, a senhora fala isso? Porque tem momentos na nossa vida, na minha vida, em que eu acho que Jesus só pode fazer até aqui. Mas Jesus não tem limite. Quem tem limite é a nossa mente. A nossa mente limita o poder e o agir do Senhor. Porque se a gente acreditasse no impossível, se a gente acreditasse, como a palavra fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a certeza daquilo que a gente espera. Espera o quê? Se muitas vezes a fé é tão pequena que a gente não espera nada. Sem saber que o Senhor, o tempo inteiro, Ele está nos dando sinais de que Ele pode, de que Ele quer. Não é só pode, que Ele quer. Mas a nossa mente limitada não vai impedir Deus de fazer, pelo amor de Deus. Eu não posso ser hipócrita aqui, nem ser maluca de falar essa hipocrisia. A minha incredulidade não vai impedir Deus em momento nenhum de fazer nada. Se Ele quiser, Ele faz. Mas também seria fácil se toda vez na nossa incredulidade Deus só desce, a gente não ia aprender nunca. Mas a palavra fala que Ele se
se mostra para Jesus e diz: o lugar é deserto. Senhor, o lugar é deserto. Senhor, aí vamos trazer para a nossa vida hoje: Senhor, a minha situação financeira é difícil. Eu não tenho como abrir, no meu caso, não tem como eu alugar um espaço e abrir uma escola. Senhor, financeiramente eu estou no deserto. Mas eles estavam vendo o físico porque sabia que o povo ia chegar um momento que já estavam ali mortos de fome. Eu acredito que até alguém podia ter perguntado assim: você não tem nenhum biscoito aí não? E você não tem nenhum biscoito aí não? E eles já estavam ouvindo um burburinho, alguém querendo, criança chorando, querendo comida. E eles ficaram preocupados com a integridade de Jesus. E o que eu acho lindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quais são as lições que o deserto nos ensina? O momento de bonança, o momento de alegria nos ensina muito pouco. Mas o momento do deserto é o que mais a gente aprende. Porque se eu perguntar a Yuri qual foi o momento mais difícil da sua vida, você vai dizer que foi um deserto que você passou. E que até hoje você ainda tem um pouquinho de consequência desse deserto que você passou. Se eu perguntar a irmã Cátia a mesma coisa. E cada um tem algo para dizer sobre um deserto da sua vida que você passou. É verdade. Mas o deserto, louvado seja o nome do Senhor, o deserto Deus nos ensina. É o que tem aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 34. Jesus E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, naquele deserto, onde eles estavam ali para ser curados, para ser libertos, Jesus, além de tudo isso que ele fez, ele também nos ensinou. Jesus, ele aproveitava as oportunidades para falar do reino. Jesus, ele aproveitava a oportunidade para dar a glória de quem era de direito, que era Deus. Tudo que Jesus fazia, Jesus atribuía ao Pai. Tudo que Jesus fazia, ele atribuía a Deus. A glória é dele. Tudo é dele. A honra é dele. Se estamos aqui é por ele, por meio dele. Para ele são todas as coisas. E Jesus deixava bem claro. Então, naquele momento ali, naquele deserto, Deus estava ensinando aquele povo através de quem? Através de Jesus. Há experiências que nós temos na vida que a gente acha que nunca vai sair daquele furacão, que nunca vai sair daquela situação, que aquela enfermidade vai estar na nossa vida até o final da nossa vida. Não, a gente tem que crer que o Deus que opera abundantemente em nossas vidas, o querer efetuar está com ele. Se ele disser hoje você vai dormir enfermo em acordação, não tem nada que possa impedir. Hoje você vai sair da igreja com a sua vitória nas mãos, nada pode impedir. Nada, nem você. Porque a gente tem essa mania de dizer que a gente impede. Não, é a falta de fé que pode diminuir algo que a gente ia receber muito. O pecado impede algumas coisas, porque Deus não quebra princípio para te abençoar. Mas outras coisas não. Vai por quê? Por que eu digo isso? Porque quando aquela mulher cananeia disse ao Senhor Jesus que os cachorrinhos comiam das migalhas que caía da mesa do Senhor, ela estava dizendo que mesmo Jesus vindo aos judeus, a um povo separado, eles poderiam ser abençoados por Jesus. Por quê? Porque Jesus estava abençoando aquele mesmo povo, irmã. Jesus abençoava independente da sua nacionalidade, independente da região. Jesus curava. Algumas passagens mostram que Jesus com uma samaritana, mas tem outras passagens que não vai falar claramente. Fala que o povo era estrangeiro. Se é estrangeiro, não é judeu. Mas ele curou. Mas deixou escrito para que a gente entenda que independente de estar dentro da igreja, estar fora da igreja, não importa. Só importa o coração. E ele opera. E ele faz e nos ensina que não somos nada sem ele. Nos ensina que quando ele quer operar, não depende da gente. Não depende. Porque se não quisermos, ele vai mandar outro. E faz. E depois ele faz com que saibamos que outra pessoa fez o que era para a gente fazer. É assim, irmã? É assim. É assim. O deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus nos socorre. Deus nos socorre. Quantos de nós temos aqui relatos de no momento mais difícil da nossa vida, momento de dor, momento de tristeza, momento de perda, momento de luta, ele enviou o escape. Ele foi socorro. A própria Bíblia fala que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O próprio povo, quando estava ali sofrendo, quando estava ali sendo açoitado, sendo escravizado, Deus enviava o socorro. O que eu acho interessante é que quando a gente vai percorrer a Bíblia, a gente vê o tamanho da fé e também a gente não traz para a nossa vivência esse exemplo de fé. Tudo que está escrito aqui é para que a gente aprenda e bote em prática. E por que é tão difícil colocar em prática? Eu falo por mim também, igreja. Por que é tão difícil colocar em prática tantos ensinamentos que o Senhor fala? Através das Escrituras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No deserto, Deus nos guarda. No deserto, Deus nos dá vitória sobre Satanás. Esse deserto aí a gente já sabe, né? Quem foi que estava no deserto jejuando e que o Senhor, através do jejum de Jesus, Ele mostrou que muitas vezes ter a palavra não é viver a palavra. Porque Satanás, ele tinha a palavra. A palavra, que palavra é essa? Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia todo o Pentateuco. Ele falava todas as Escrituras. Mas quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a revelação da palavra através de Cristo combatia o que ele falava, ele perdia a força. Tem um dos evangelhos que fala sobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre Jesus no deserto. E um dos evangelhos fala que o diabo tentou Jesus todos os dias, irmãos, que ele estava no deserto. Pense aí, Yuri. Todos os dias, todos os 40 dias de jejum, além da fome, além da sede, Jesus ele era afrontado por Satanás. Porque a passagem maior é que a gente sabe no último dia. No último dia ele veio da sua última cartada. Mas os outros 39 dias ele veio do mesmo jeito. E a gente acha que não, irmã. Às vezes a gente está no jejum e Satanás começa a vir botando umas sementinhas na nossa mente. Que nada, você está perdendo tempo. Que nada, você está em pecado. Que nada, Deus não vai te abençoar não. Que nada, esse jejum é jejum de tolo. Que nada, você só está fazendo... É assim. Ele começa botando as sementinhas dele, ó. Sementinha dele para quê? Para você dizer, ó, é verdade. Eu não vou mais fazer jejum não, que não adianta. Deus nem responde. O jejum é para mortificar a sua carne do pecado. O jejum é para mortificar a mim e a você. Porque quando a gente jejua, a gente está mostrando a Deus, Deus, eu quero mudar. Deus, a minha carne precisa ser mortificada. Deus, eu preciso abrir mão de mim, que é muito difícil. É muito difícil eu abrir mão de mim, você abrir mão de você, é difícil, mas é necessário. É necessário. E Deus nos dá vitória sobre Satanás. Através do que? No deserto. Que deserto é esse? É no momento que você se separa para algo diante do Senhor e que você sabe que a todo tempo o inimigo vai te atacar. Em todo tempo. Ele usa a família, ele usa parente de longe, ele usa vizinho, ele usa pessoa na rua, gente na fila do banco, colega de trabalho. Ele vai usar todo mundo. Para quê? Para tirar você do propósito. Que propósito é esse? Se santificar. É abrir mão de você mesmo e fazer o que Deus quer. Não tem como você alcançar algo de Deus em intimidade. Eu estou falando espiritual, porque físico a gente ganha muito. Eu estou falando espiritual. Não tem como você ganhar algo no espiritual se você não abrir mão de você mesmo, da sua natureza, do seu ser, sabe? Dos seus costumes. Os nossos costumes, eles são entranhados em nós. E é coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Ah, missionária, a senhora está mandando fazer jejum todos os dias? Não. Orar para que você perca, para que a sua natureza perca força em você. Sabe por quê? Porque a todo tempo Deus fala com a gente, mas não é todo dia que a gente ouve Deus. Todos os dias Ele fala com a gente, todos os dias. Mas é a gente que não ouve. Sabe por quê? Porque o barulho do mundo está mais alto do que a voz de Deus. A palavra fala que a voz do Senhor é suave. É suave. Lembra, louvado o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias, ele estava na caverna. Mas quando ele fala, a voz do Senhor veio como uma brisa suave. Se é suave a voz do Senhor, como é que a gente vai ouvir a voz dele no barulho? Ó, tá passando ônibus aqui,
Tá passando um carro, mais cedo estava tendo barulho de pessoa fazendo buraco, cavando. Tudo isso interfere. Interfere o quê? Interfere na nossa atenção. Mas pense isso no reino espiritual. Ao invés de ser barulho físico, ser barulho da nossa mente, as coisas que a gente pensa, tudo que está passando na nossa cabeça vai afetar o nosso ouvido. Não de ouvir fisicamente, mas no espiritual. Porque a gente vai achar que é da nossa cabeça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mais um tópico aqui. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto, Deus nos alimenta. A gente sabe daquela passagem de Êxodo. A gente sabe da passagem do povo que estava no deserto depois que saiu do Egito e que o Senhor os alimentou com maná. A gente sabe que no nosso deserto financeiro, poxa, eu sou prova viva disso, igreja, que no deserto financeiro que pastor Tiago e eu passamos, que a gente não via nenhuma situação melhor, porque todo mundo preso dentro de casa por causa da pandemia, sem ninguém poder trabalhar. Como é que a gente sai para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro se não tinha condições de fazer nada, que estava todo mundo preso com medo do coronavírus? E o que é que Deus fazia? Enviava uma pessoa do nada para abençoar a nossa vida com a cesta básica. Quantos, meu Deus, levantou lá do lado da federação, pastores, pessoas desconhecidas, para abençoar a nossa vida com uma cesta básica? Porque a escola estava fechada, não podia trabalhar. Mas Deus enviava. E quantas vezes Deus nos alimenta no nosso deserto? Quantas vezes, às vezes a gente não imagina que aquele dinheiro vem e do nada o Senhor envia alguém, um dinheiro que alguém está te devendo de muito tempo, uma bênção que alguém te dá, do nada alguém te presenteia com algo que você não imagina que chegaria na sua vida. É Deus nos abençoando, é Deus nos alimentando, é Deus trazendo para a nossa vida, mesmo sem merecer, porque a gente não merece, mas Ele é bom. Deus nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E no deserto, Deus nos mostra a sarça ardente. Essa parte é a parte de Moisés, que o Senhor se revela a ele através da sarça ardente, porque tinha uma missão. Observe quantos tópicos eu falei aqui a respeito do deserto. A gente acha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o deserto, porque quando a gente fala em deserto, a gente vai lembrar do quê? Deserto do Saara. O maior deserto é o do Atacama, aquele deserto grandão. Acho que já tem até um outro maior que ele. Mas quando a gente pensa em deserto, nossa mente sempre vai naquele lugar árido, seco, sabe, difícil. As plantas daquele lugar é totalmente diferente. Os animais que sobrevivem naquele lugar são animais daquele lugar. Se for colocado em outro lugar, ou outro animal naquele lugar, morre. Se a gente trouxer aquela figura daquele deserto, que eu tenho certeza que a gente tem lembrança daqueles desertos, se a gente trouxer a figura daquele deserto e colocar na nossa vida, em qual momento da nossa vida a gente passou por um deserto e Deus foi presente, mesmo sem a gente entender, Ele enviar alguém para nos socorrer naquele momento de dor, nos socorrer naquele momento que você está sozinho, que está sozinha. Ele está ali dizendo: eu me revelo a ti, eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo estando naquele lugar deserto, Deus envia provisão. E é essa aqui, eu vou finalizar essa palavra. O Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele sabia, não tem como imaginar assim, não, Jesus era humano, mas Ele era também o Deus perfeito. Ele era o Verbo, a palavra fala, o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas olha como Jesus fala para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. Ele diz assim, ó, dê você o alimento. Sabe o que Jesus está falando? Eu faço o impossível, mas correr atrás do que é possível é você. Para quê? Porque através do possível eu faço o impossível. Vocês estão pegando isso aí? Eu posso conseguir um emprego para você. Eu posso abençoar e abrir uma porta. Mas se você não levantar de manhã cedo para ir procurar um emprego, eu não posso. É assim que ele está dizendo. Quando Jesus falou a Filipe, quando Jesus falou aos seus discípulos, dê vocês a eles o que comer,
Jesus não estava dizendo a eles, dê providência, faça um milagre, não, porque ele sabia que o milagre estava nele. Ele era Deus. Ele estava dizendo assim, você procure alguma coisa que, através dessa matéria-prima, eu vou fazer milagre. Sabe o que Deus disse para mim sempre, sabe, irmão? Você sabe que é uma promessa na sua vida de ser mãe. Mas enquanto você não fizer o que eu mandei você fazer, vai continuar assim. Aí alguém fala assim, não, amado, ele está errado. Não está, não. Porque ele disse a mim o que eu precisava fazer. Enquanto eu não perder peso, eu vou comprometer a minha saúde. E ele não quer que eu morra. Vocês estão entendendo? A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, eu sei que para acontecer eu tenho que fazer a minha parte. Enquanto eu não fizer a minha parte, vai vir 10 mil profecias para a minha vida que eu vou gerar. Eu vou gerar esse ano. Se eu não emagrecer, eu não vou. Porque o próprio Deus disse a mim. Se eu não perder peso, não cuidar da minha saúde, a bênção está aí para mim. Mas ela só vai vir se eu fizer a minha parte. É a mesma coisa. Eu sempre vou citar o nome de Breno. Breno, ele quer ser um jovem, não é nem um homem, é um jovem bem sucedido. Ele disse a mim que com 16 anos ele quer fazer muita coisa na vida dele. Mas se ele não der o primeiro passo, ele vai conseguir? Não. Ele vai ser mais um adulto frustrado. Frustrado. Por quê? Porque muitos que planejam, só planejam e não vai atrás do seu sonho, é que nem muitos que a gente conhece. Vira um adulto frustrado, um casamento frustrado, porque ele vai o tempo inteiro falar que ele podia fazer, podia ter feito, e vai ser uma péssima pessoa. Então, o Senhor Jesus disse, precisa da matéria-prima. Qual era a matéria-prima naquele tempo, naquele momento? O alimento. Se o povo estava com fome, tinha que ter alimento. Jesus ia fazer o quê? Fazer assim. Ele podia fazer, não podia fazer o pão daquela areia? Podia. Pegar aquela graminha ali, fazer virar comestível? Podia. Mas ele queria que os discípulos deles entendessem que você precisa ser co-participante do milagre. Você precisa saber que para o seu milagre ter um sabor melhor, você precisa fazer. Você precisa agir. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa, Yuri, sabe? Se levantar e dizer, eu não quero mais. Ou dizer, Deus, eu quero. Sabe assim? Deus, eu vou. Deus, eu não tenho força não, mas me ajude que eu estou indo. É assim, eu estou dando exemplo, pelo amor de Deus, meu filho. É assim na nossa vida. Naquele momento, Jesus era o detentor do poder. E os discípulos teriam que enviar a matéria-prima para ele fazer o milagre. E aí ele faz, mandar eles fazerem o quê? Vá procurar. Vá procurar alguém que tenha matéria-prima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eles encontram 5 pães e 2 peixes. Podia ser um pão e um peixe. Daria a mesma quantidade. Daria a mesma quantidade. Não duvido não. Eles podiam até nem encontrar o peixe, encontrar só o pão. Eles podiam até nem encontrar o pão, encontrar só o peixe. Mas Senhor Jesus faria o milagre e daria a mesma quantidade de cestos sobrando. E muitos, né? Muitos fazem a conjectura, né? Inventam aí as suas, como é, pai? Livro de quê? Livro de fantasias, né? Fantasias? Que eu falei a você brincando ontem. Livro de fantasia, capítulo 3. Livro de fantasia que é mentira. É livro de fantasia, capítulo 3, versículo 5. Que diz o quê? Que aqueles 12 cestos que sobraram é para cada um discípulo levar para casa para ter certeza, para não duvidar do poder de Jesus. É loucura. Porque a gente não sabe. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que sobraram 12 cestos, mas sobraram isso que não está dizendo que é para jogar fora. Aqueles 12 cestos ali alimentaram talvez aqueles mesmos, aquele mesmo povo que estava ali, depois comeu daquele cesto. E o Senhor Jesus multiplicou mais. Então o que a gente precisa entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que se eu quero, louvado seja o nome do Senhor, algo de Deus, eu preciso me colocar, sabe? Senhor, qual é a matéria-prima que o Senhor quer para esse milagre acontecer? A minha oração, é o meu joelho, é a minha renúncia. Eu e o pastor fez jejum de 7 dias, irmão, ontem. 7 dias de jejum. E não pensei, você faz muito jejum, eu sei. Você está fazendo agora tanto. Mas é uma mulher de jejum, de oração. E quando a gente está no gostoso ali, a gente vê o inimigo fica querendo de toda forma tirar a gente da presença. Da presença não, daquele momento ali. E foi muita batalha durante a semana.
semana, muita. Encerrou ontem nosso jejum. E eu já vou começar outra amanhã. E tinha um objetivo. Esse jejum tinha um objetivo. Só que, minha irmã, Deus ele é tão maravilhoso que eu sei que já acontecesse com você. Você começa o jejum, no primeiro ou no segundo dia, Deus já lhe responde já no começo do jejum. Antes de você encerrar o jejum, a resposta chega. Aí eu faço assim, mas Deus, a resposta era para vir no último. É os 7 mergulhos. Aí eu vou fazendo minhas conjecturas. É 7 mergulhos de Naamã, não é o segundo não, Deus. Então confirme, é o 7º, mas ele já respondeu aquilo que a gente queria ouvir dele. Então assim, igreja, tem momentos que o Senhor ele vai nos agraciar no segundo dia. Vai ter momentos que ele vai agraciar no terceiro, no quarto, vai ter momentos que ele vai agraciar no último. E vai ter momentos que ele vai ver até onde está a sua perseverança. Que ele vai responder no 8º. É no 9º, é no 10º, é um mês depois, mas responde. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor hoje me incomodando com essa palavra, eu disse, mas Deus ia pregar aquela palavra que o Senhor me deu ontem. E ele hoje de manhã, ele me deu de manhã, quando chegou ao meio-dia, ele veio de novo com a mesma palavra e disse, Senhor, eu abri do nada nessa Bíblia aqui, que eu estava estudando na outra, eu abri nessa aqui, veio na palavra, eu já entendi, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu ministre essa palavra. As lições do deserto é essa. No deserto, muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus. Não consegue. Não consegue enxergar Deus. Eu falo por experiência própria. Não consegue. Mas a gente só precisa ter uma certeza. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Às vezes você pode nem ouvir a voz, sabe? Uma brisa suave. Às vezes é tão difícil que você só faz chorar. É tão difícil que você às vezes murmura. Eu murmuro. Eu não posso ser hipócrita e dizer assim, não, eu nunca murmurei. Murmuro e me pego na minha murmuração e peço perdão a Deus. Deus me perdoe, Senhor. Porque eu falei isso aqui, isso é uma murmuração. Me perdoe, eu vou reformular a minha palavra. Porque às vezes a gente murmura sem perceber. E tem deserto, Yuri, que é necessário a gente passar. Quantos desertos eu passei? Quantos desertos, meu irmão, você já passou? Você diz assim, meu Deus, agora eu estou vendo que esse deserto me forjou. Esse deserto me fez ficar mais forte, porque o próximo que vier, eu já sei que eu já estou forte desse daqui, o próximo não me derruba. E aí vem um outro deserto, você diz assim, ativo de letra, já sei o que é que eu vou fazer. Vai direto para o joelho. Então tem momentos na nossa vida, o deserto não é lugar de crente. A gente sabe disso. O deserto vai nos ensinar alguma coisa. Alguma coisa vai te ensinar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele vai te ensinar alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele nos ensina, ele nos alimenta, ele se mostra a nós, ele se revela a nós. Quando a gente está no deserto, até a vontade de ler a Bíblia, ela some. Você faz 1 milhão de coisas, mas a primeira coisa que você faz quando acorda, você diz assim, vou ler a Bíblia. A noite chega, você deita na cama e você lembra, poxa, disse que eu ia ler a Bíblia, eu não li. Por quê? Porque as adversidades da vida fazem com que a gente não enxergue Deus nas outras coisas. Aleluia, Deus, tu és santo, santo, santo. E a palavra fala no verso 41. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos do céu, abençoou e partiu os pães. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram pães eram quase 5.000 homens. A gente sabe que eram quase 5.000 homens e não contaram as mulheres e as crianças. Sabe o que é que eu entendo uma coisa aqui? A provisão do Senhor Jesus para a nossa vida. A provisão de Jesus para a sua vida, irmão, vai englobar todos os seus. A provisão de Deus na sua vida, Yuri, vai englobar toda a sua família. Porque Deus não deixa de fora. Quando a bênção vem para a nossa vida, a bênção, ela alcança todos os seus, seu pai, seus irmãos, sua mãe. A mesma coisa, a irmã, engloba todos os seus filhos.
Sabe por quê? Porque o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa multiplicação dos pães foi para mostrar aos discípulos dele que nada era impossível para ele. Ainda que eles ainda viam como humanos. Era a primeira experiência deles. Eles estavam ali aprendendo com Jesus. Foi um curto período de tempo, então tudo era novo para eles. Jesus tinha o poder, mas Jesus mostrava aos poucos. E cada vez que eles viam, eles ficavam maravilhados. E cada vez que eles viam, eles observavam e... Então, é natural a incredulidade do homem. A gente só não pode permitir que essa incredulidade impeça o milagre do Senhor. Na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para orarmos. Aleluia, Deus. Glória a ti, Deus. Aleluia, Deus. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Pai, o Senhor falou ao meu coração para falar sobre o deserto. Para falar, meu Senhor, que o deserto Ele nos ensina. Para falar, meu Senhor, que o deserto Ele traz, meu Senhor, nele, meu Senhor, instruções para as nossas vidas. Ele traz, meu Pai amado e querido, meu Pai, que o Senhor se revela, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos alimenta, que o Senhor nos socorre. No deserto, Deus. Pai, tem momentos na nossa vida que a gente só consegue enxergar o deserto, não consegue enxergar Deus no deserto. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço, abre os nossos olhos para a gente enxergar o seu poder, a operação dos seus prodígios, a operação das suas maravilhas no deserto que muitas vezes nos encontramos. Às vezes, Pai, não é nenhum deserto, é uma adversidade, é um problema familiar, é a falta de algo na nossa casa. Mas o Senhor é o Deus que opera, assim como o Senhor Jesus, Ele precisou da matéria-prima, que eram os pães e os peixes, para fazer o milagre, dar graças ao Senhor, e o Senhor ordena a bênção. Assim também, Pai, qual é a matéria-prima, meu Pai, que tem nos faltado para que o Senhor venha operar o seu milagre no meio da nossa família, operar os seus prodígios e maravilhas nos meios dos nossos. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que se tem nos faltado, meu Pai, essa matéria-prima que possa ser a fé, essa matéria-prima que seja a perseverança, essa matéria-prima que seja a renúncia, essa matéria-prima que seja o jejum e a oração. Se tem nos faltado essa matéria-prima, Pai, nos ajuda para que a gente possa perseverar, para que a gente possa romper em fé, meu Senhor, e isso venha a ser, Pai, o diferencial no meio da nossa família, o diferencial no meio dos nossos, o diferencial na nossa comunhão com o Senhor, o diferencial de intimidade contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, se há um deserto em nossa vida que muitas vezes não conseguimos, Pai, atravessá-lo com o Senhor, Pai, nos ajuda, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus abençoador, eu sei que o Senhor é um Deus justo, age com justiça conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que os teus filhos que estão aqui, que os seus filhos que estão no Facebook assistindo, que os seus filhos, meu Pai, que provavelmente vão assistir, meu Senhor, no YouTube, que os seus filhos, meu Senhor, que estão aqui nas casas assistindo, ouvindo, que os vizinhos que estão ouvindo, que os transeuntes que estão passando, que as pessoas que trabalham aqui, meu Pai, nesta rua estão ouvindo essa ministração, Pai, essa oração, que o meu Pai, se estiverem passando por algum tipo de tribulação, momentâneas tribulações, deserto, meu Pai, que o Senhor, meu Deus e Pai, ajude-os, que a sua multiplicação os alcance, que a tua mão poderosa, meu Pai, que o teu ensinamento, que o seu socorro possa alcançá-los, meu Deus. Senhor, eu sou, meu Senhor, um instrumento seu neste lugar, porque todo o poder e toda a glória é sua. Não há nada em mim que possa, meu Pai, fazer nada pelos seus, mas é o teu poder, meu Pai, o teu poder que opera na minha vida através do seu querer, meu Pai. Pai, eu te peço, toca na vida dos seus filhos agora, toca na vida dele, visita os familiares dele, visita todos eles, meu Senhor, dá livramento, meu Senhor, dá cura, meu Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, venha operando no meio da sua casa de oração. Venha operando nos meios dos seus, meu Senhor, que estão em casa, dos que estão trabalhando, dos que estão se recuperando, meu Senhor, de enfermidades.
Pai, em nome do Senhor Jesus, toca na Natália. Pai, eu sei que a sua obra começou na vida daquela jovem. Pai, eu sei que grandes coisas e testemunho virá na vida dessa jovem, porque eu sei, Pai, que a missão que tem na mão dela, meu Senhor, o inimigo está de toda forma tentando jogar por terra, mas o Senhor já chegou primeiro e ela vai gargalhar diante do maligno, porque o Senhor já operou na vida dela e não há espírito maligno que não tenha, ele não vai ter poder nenhum mais na vida dela, porque o Senhor chegou lá e operou e ordenou a bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento toda a membresia desta casa de oração, os presentes e os ausentes, os que estão trabalhando, meu Senhor, os que não puderam vir por enfermidades. Eu apresento, meu Pai, a frente, a retaguarda, as laterais, meu Pai, a parte de cima desta casa de oração. Pai, continua abençoando este lugar, continua abençoando essas famílias, continua abençoando e dando livramento às nossas vidas e aos nossos vizinhos, meu Senhor. Pai, eu te peço, Pai, faça uma revista em toda esta rua, nas casas comerciais, meu Senhor, daqui, vizinhas da nossa igreja. Vem protegendo do roubador, do homicida, do latrocida, do homem sanguinário. Vem protegendo, meu Senhor, os moradores desta rua, da rua da frente, da rua de trás, das ruas laterais, das ruas circunvizinhas. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita também, oh, meu Pai, a rua, visita o Coqueirinho, visita o Abaeté, visita São Cristóvão, Piatã. Deus, em nome do Senhor Jesus, onde houver, meu Pai, um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Senhor, esteja lá na vida deles. Oh, meu Pai, abençoa o negócio dos seus filhos, abençoa o comércio dos seus filhos.